Com essa guerra no Irã, você deve ter visto muitas informações desencontradas da administração Trump quanto a quais são os objetivos da guerra. Afinal, o que seria uma vitória para os Estados Unidos e para Israel? Seria uma mudança de regime? Seria apenas a desnuclearização? A desmilitarização? O que é, afinal, uma vitória para eles? Quais são os objetivos? Por que atacar agora? O Trump deveria se contentar apenas com a mudança do Ali Khamenei para o Mojtaba Khamenei, seu próprio filho? Será que o Trump não deveria simplesmente se contentar com a vitória de ter aniquilado o Ali Khamenei e tentar negociar com o Larijani ou com o Mojtaba para entender por que ele não pode se contentar com apenas uma Delcy Rodrigues persa, uma negociação com alguém ainda desse mesmo regime? É preciso ver o histórico do que esse regime tem feito desde a sua instalação. Desde que ele começou, ele, já nos 3 primeiros anos, executou 3.400 pessoas só até 82, na primeira onda, em que ele fez uma purga de gente que apoiou a mudança de regime, não só de membros do antigo regime do Shah e do Savak, mas também de apoiadores da revolução, como, por exemplo, marxistas que haviam apoiado a mudança de regime, achando que teriam espaço junto do Khomeini, e acabaram sendo perseguidos, quando não mortos, pelo novo regime. Aí, quase no final da guerra com o Iraque, já em 88, houve mais uma onda de perseguições e massacres, com pelo menos mais 1.000 mortos. Lembrando, no regime do Shah, que muitos ali em 78 achavam que era um regime muito opressor, repressivo, foram executados entre 300 e 1.000 prisioneiros políticos, enquanto que já nos 3 primeiros anos do novo regime, 3.400 e mais 1.000 em 88. Nos anos 90, os Estados Unidos tentaram se aproximar do regime iraniano por conta de o regime do Iraque ter caído em desgraça, com o Saddam sendo expulso do Kuwait, mas com a guerra ao terror nos anos 2000 e com a descoberta de que o regime dos ayatollahs queria usar o seu programa nuclear não só para fazer energia, mas para possuir uma bomba, as relações entre os Estados Unidos e o Irã voltaram a se estremecer. Em 2009, o Ahmadinejad, presidente do Irã, tentou se reeleger e houve uma intensa onda de protestos, que foi brutalmente reprimida. E em diversas outras ocasiões, por diferentes motivos, em 2017, 2019, 2022, a população voltou a se reunir nas ruas para protestar e em todas as vezes foi massacrada. Em todos esses protestos, dezenas ou centenas de pessoas foram mortas porque não concordaram com o regime. E a Guarda Revolucionária Iraniana viu como maneira de debelar os protestos tirar a vida de vários manifestantes, para servir de exemplo. E já bem no começo, já desde 79, logo que o Khomeini começou a forçar as mulheres a cobrir o cabelo e cobrir o corpo inteiro, já começaram os protestos, desde 79. E de tempos em tempos surge um novo motivo para as pessoas irem às ruas protestar. E há quase meio século que o regime só se mantém no poder com base na força. Ou seja, o regime dos ayatollahs não tem o menor traço de legitimidade interna. Agora, no âmbito externo, o Supremo Líder poderia se contentar em reprimir o seu povo internamente, mas, em compensação, se manter quieto, sem chamar atenção. E certamente que o resto do mundo ficaria leniente com isso. Deixaria o regime de Teherã manter a sua população num imenso cárcere a céu aberto, desde que ele não incomodasse os outros países. Acontece que Ali Khamenei não quis saber só de reprimir a sua própria população, impor a sua lei da Sharia apenas ao seu próprio povo. Ele tinha que espalhar o terror para os outros países, utilizando grupos proxy. O Hezbollah no Líbano, o Hamas, que apesar de ser sunita é útil para incomodar Israel, os Houthis no Iêmen e também o ditador Bashar al-Assad durante a Guerra Civil da Síria. Todos eles receberam apoio, fosse ele militar, logístico ou financeiro, por parte do Irã. Um país cujo PIB é 60 vezes menor do que o dos Estados Unidos exerce toda essa influência no Oriente Médio e, por conta do Estreito de Hormuz e do Estreito de Bab el-Mandeb, que fica ao alcance dos mísseis
lançados pelos Houthis no Iêmen, o Irã consegue exercer grande influência no mundo inteiro, causando disrupções no mercado de petróleo. E o regime dos ayatolás constantemente prega a morte à América. Não é só Israel que é atacado pelo Irã através do Hamas e do Hezbollah. Ou seja, não é de hoje que o Irã tem causado problemas. Não se pode dizer que os Estados Unidos e Israel estejam atacando o Irã de maneira injustificada, como, por exemplo, é o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, que alguns apologistas de Moscou acusam a Ucrânia ou a OTAN de ter provocado a Rússia. Não. A Ucrânia tem todo o direito de tentar buscar aproximação do Ocidente e vice-versa. Isso não é provocação. Provocação é você dar apoio ao Hamas para ele invadir Israel e acabar com a vida de 1.200 civis inocentes. Isso é provocação. Provocação é você mandar mísseis para os Houthis no Iêmen para eles lançarem nos navios do Estreito de Bab el-Mandeb e causar uma grande disrupção no mercado de petróleo. É você fornecer foguetes para o Hezbollah para fazer ataques ao norte de Israel e para o Hamas fazer ataques ao sul. É você fornecer armas para o Assad. É você apoiar grupos xiitas no Iraque para eles atacarem soldados americanos na ocupação. Então não se pode dizer que seja a mesma coisa. A Ucrânia busca a proteção do guarda-chuva da OTAN para o que o Irã tem feito nas últimas décadas. Com esse conjunto de fatores, a falta de legitimidade interna e a falta de legitimidade externa, em janeiro de 2026, ocorre uma nova onda de protestos, que começou com a questão da desvalorização do câmbio, que pressionou a inflação, mas rapidamente essa pauta se aliou com a questão dos costumes. E quando os protestos começaram a ficar fora de controle, o braço de repressão interna da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o Basij, massacrou entre 30 e 40 mil manifestantes. Essa foi a gota d'água para que os governos dos Estados Unidos e de Israel vissem que aquela era a janela de oportunidade ideal para pôr um fim nesse regime. Por isso, eles começaram a preparar uma força de ataque aéreo. E levou 2 meses para isso. Agora, será que eles pensaram que eles pudessem fazer uma mudança de regime só com ataques aéreos? Já era previsto que ataques aéreos sem forças internas de oposição ao regime que pudessem estar armadas não iria adiantar muito. Com o massacre de janeiro, ficou claro que os manifestantes desarmados não têm chance contra o Basij, mesmo com ataques aéreos. É preciso que as pessoas que vão lutar contra a Guarda Revolucionária, elas próprias estejam armadas. E o grupo mais apto a fazer esse trabalho são os curdos, que há tempos clamam por ter o seu Estado independente, o Kurdistão, e o mais próximo que eles têm disso é o Kurdistão iraquiano, que tem uma certa autonomia com relação a Bagdá. Enquanto que o Kurdistão sírio, por exemplo, manteve uma certa autonomia de fato, mas acabou perdendo essa autonomia com a retomada das forças do Al-Shara, o novo governante da Síria. E eles não têm a mínima autonomia na Turquia, enquanto que no Irã eles também não têm autonomia, vivem sob o regime de repressão da mesma forma que o resto do Irã, e aí estaria uma oportunidade de surgir um Kurdistão independente. Será que só no Irã, ou talvez ele pudesse se estender para o Iraque? Dependendo do acordo que estiver sendo costurado entre as lideranças curdas e Washington e Tel Aviv, é possível que se trace um acordo em que Bagdá seja forçada a aceitar que o norte do Iraque se torne parte de um Kurdistão independente, que surgiria do oeste do Irã mais o norte do Iraque. É muito difícil que surja do leste da Síria e muito menos do sul da Turquia. Mas o norte do Iraque e o oeste do Irã já seria algo aceitável para os curdos. Essa seria uma recompensa que eles poderiam ganhar se eles fizerem o trabalho de colocar boots on the ground, que sejam capazes de ir até Teherã. Mas claro que para superar essa questão geográfica do terreno montanhoso, eles vão precisar de apoio de forças de Israel, que só eles que têm a capacidade logística para isso e a disponibilidade da opinião pública, já que os Estados Unidos estão com uma baixa popularidade na questão de intervenções no Oriente Médio. Por isso, já que os americanos não estão com clima para colocar boots on the ground e só a população israelense é que tem a real noção da importância de acabar com o atual regime dos ayatolás,
Seria necessário, então, uma invasão conjunta pelo oeste de tropas israelenses e curdas, e é bem possível imaginar que pelo noroeste também possa haver uma invasão do exército do Azerbaijão, que poderia se conectar com o seu exclave, que fica por trás da Armênia. Exclave de Nakhchivan, fazendo como que um gancho. E não é totalmente impossível imaginar que talvez o Paquistão pudesse se interessar em tomar parte do território a sudeste, como o Balochistão. E, em se tratando de invasão por terra de tropas israelenses, essas tropas poderiam, por exemplo, passar pelo Iraque para tomar a província do Ruzestão, a sudoeste, que é a província que tem a maior parte do petróleo do Irã. E sem essa província, o regime dos ayatollahs fica sufocado financeiramente. E essa tese de mudança de regime é corroborada pelo fato de que já existe uma liderança com alguma base de apoio, que é o príncipe Reza Pahlavi, filho do Shah Reza Pahlavi, e que, se for colocado no poder, seria o Pahlavi II, porque ele tem uma forte influência não só na comunidade iraniana da diáspora, mas também na comunidade do próprio Irã. Isso pode ser comprovado pelo fato de que, quando o regime do Irã cortou a internet, o índice de visualizações das redes sociais do Pahlavi II caiu drasticamente, ou seja, uma boa parte dos visualizadores vinha do próprio Irã. Não é só a comunidade da diáspora que apoia ele. E o Pahlavi II, em janeiro, lançou um vídeo em que ele propõe apoiar que os regimes árabes continuem o processo de acordos de Abraão, e não só isso, mas principalmente, ele propôs fazer um acordo de Ciro entre o Irã e Israel. Let me be clear about how a free Iran will act towards its neighbors and the world after the fall of this regime. In security and foreign policy, Iran's nuclear military program will end. Support for terrorist groups will cease immediately. Relations with the United States will be normalized, and our friendship with America and her people will be restored. The State of Israel will be recognized immediately. We will pursue the expansion of the Abraham Accords into the Cyrus Accords, bringing together a free Iran, Israel, and the Arab world. In energy, Iran holds some of the largest oil and gas reserves in the world. A free Iran will become a reliable energy supplier to the free world. Vocês percebem como isso é música para os ouvidos de Tel Aviv? Um acordo de Ciro, ou seja, um acordo em que Teherã restabeleça relações com Tel Aviv? Não só acabar de vez com um programa nuclear, mas, além disso, acabar com um regime que propõe morte à América e morte a Israel, acabar com um regime que apoia o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, ter ao seu lado um regime com petróleo à disposição para lhe vender a um preço adequado. Um acordo de Ciro, além de ser tudo que Tel Aviv quer ouvir, também é o que Washington gostaria de ouvir. Porque não é só para Israel que isso é interessante, para os Estados Unidos também. Saber que o mundo está livre de um regime que apoia os Houthis, criando um gargalo no Estreito de Bab el-Mandeb, além, claro, do próprio gargalo do Estreito de Hormuz, criando paz na região, e assim possibilitando que os Estados Unidos possam se focar inteiramente, agora, no Mar do Sul da China. Quando o Pahlavi II propôs o acordo de Ciro, em janeiro, em meio aos protestos que mostravam a falta de legitimidade interna, foi a janela ideal. Foi o que fez Tel Aviv e Washington DC baterem o martelo. Eles precisam fazer essa mudança de regime nessa janela de 2026. Então, eu duvido muito que o Trump vá fazer um taco. Trump always chickens out. Não é impossível, mas eu acho extremamente improvável, porque por mais que ele tenha essa eleição de meio de mandato em novembro, se ele se der por satisfeito em apenas aniquilar com boa parte do regime e trocando pelo Mojtaba ou por alguém mais moderado, não há garantia nenhuma de que esse regime não vá continuar de alguma forma a se militarizar e a apoiar proxies, novos grupos que substituam o Hamas e o Hezbollah, que já foram bastante atingidos, mas seria só uma questão de tempo até uma próxima liderança do Irã voltar a apoiar fundamentalistas na vizinhança de Israel.
E certamente que um acordo meia-boca com alguém meramente moderado, ainda pertencente à Guarda Revolucionária Islâmica, é algo muito menos satisfatório do que um potencial acordo de Ciro com o Pahlavi II. Agora, a questão é, o Pahlavi II já deu indícios de que ele quer manter a integridade territorial iraniana atual, com o Kurdistão, e também com a parte que corresponderia ao sul do Azerbaijão e que conecta com o exclave. Será necessária alguma negociação, ou os curdos e os azeres cedem e, de repente, Teherã, sob Pahlavi II, garante alguma autonomia, como já ocorre no Kurdistão iraquiano, e permite também algum tipo de corredor de passagem entre o Azerbaijão e o seu exclave, ou Pahlavi II cede, e aí aceita um Irã menor, mas mais coeso, por outro lado. Isso fica para a cena dos próximos capítulos. Agora, se você for de Porto Alegre, ou estiver em Porto Alegre no dia 11 de abril, eu faço parte do Instituto Atlantos, que está produzindo a 10ª Conferência Atlantos, cuja temática vai falar sobre o futuro do Brasil após as eleições de 2026. E um dos painéis trata justamente das relações internacionais do Brasil. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, e você ganha um cupom de desconto de 20% usando o cupom CARLOS20. Eu sou Carlos Marcelo e essa foi a minha análise de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou elogio, pode fazer nos comentários abaixo. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Se quiser fazer doação por Pix ou por Bitcoin, pode fazer pelos QR Codes na tela ou pelos links abaixo. Muito obrigado.